Olá, você pensa em ter filhos ou alguém na sua família está se planejando para isso? Além do planejamento financeiro, por exemplo, é preciso saber se o casal não tem algum problema de infertilidade. Isso ocorre com cerca de 10 a 15% dos casais brasileiros. Nós vamos saber sobre esse tema, como é o diagnóstico, o tratamento, no programa Em Discussão que está começando. Os nossos convidados são o Dr. Alexandre Lobel, ele é ginecologista, especializado em reprodução humana. Também com a gente é a doutora Gislene Teixeira, ela é sexóloga. Dr. Davi Paluello é urologista, também veio nos colaborar com a gente. E a Denise Rodrigues é jornalista e escritora. Eu vou mostrar para você daqui a pouquinho um livro que ela está tratando disso. Mas primeiro eu vou começar com o Dr. Alexandre para saber, eu falei em 10 a 15% dos casais brasileiros têm esse problema de infertilidade. É um número expressivo, né, doutor? Muito obrigado pela presença. Imagina, obrigado pelo convite. É isso mesmo, é um problema muito importante que a maioria dos casais nem tem consciência disso. É uma coisa que você realmente só vai descobrir quando você começa a tentar. A gente hoje fala muito sobre educação sexual e como prevenir uma gravidez, mas a gente fala pouco sobre como conseguir engravidar. E é um número muito grande dos casais que vai ter essa dificuldade, então realmente é um problema. Aliás, como vai conseguir engravidar? E pelo que eu tenho lido, os brasileiros, acho que no mundo inteiro, cada vez as pessoas estão tendo menos filhos, né? Então, quando tiver o filho, tem que aproveitar para ser uma situação da mais prazerosa possível. Mas nem sempre é possível, né, doutor Davi, passar por esse processo com facilidade como a gente quer, né? É um número muito grande de casais, igual o Alexandre, você acabaram de falar, e a gente tem cada vez mais também recursos para ajudar esses casais que não estão conseguindo, né? A infertilidade é um problema mais masculino ou feminino? A gente tem uma divisão que é basicamente, a gente tem uma participação masculina, exclusivamente masculina em 1/3 dos casos, uma participação feminina e masculina do problema em outro terço, que tem 1/3 dos casos, 30%, os outros 30% só feminina, e a gente tem uns 10% mais ou menos que a gente não sabe aonde que está o problema, se masculino ou feminino. A gente, com a investigação, não consegue achar onde estaria esse problema. Eu vou voltar daqui a pouquinho com o nosso ginecologista, ele vai detalhar tudo, quais são as causas, o tratamento para as pessoas que têm dificuldade, para as mulheres que têm dificuldade de engravidar, não só as mulheres, mas assim, é um problema do casal, né? Mas eu vou passar para Gislene. Ô Gislene, como é que é o caminho? Você é sexóloga e acompanha, e é também mediadora de conflito, muito voltado para esse tema, e como é que é o caminho para quem começa a ter alguma questão nisso, procurar primeiro o médico e juntamente um psicólogo ou uma sexóloga? Em princípio, procurar o médico. Quando chega o caso para mim, eu sempre peço primeiro para procurar o urologista e o ginecologista. Porque dependendo da situação, eu posso avaliar a partir daí. Eu não sou médica. Certo. Então, eu preciso que eles tragam laudo, tragam os exames para ver se a questão hormonal, se é alguma questão realmente orgânica, física, certo, porque aí é com o médico, né? Eu entro na parte porque sempre tem muita discussão entre o casal, discussão saudável mesmo, né? Até mesmo de um quer ter filho, o outro não quer. Quando os dois querem, está tudo resolvido. Agora, quando um quer, o outro não quer, aí começa a questão da mediação, que eu começo a trabalhar naquela questão. A outra questão é quando eu mando sempre os dois irem ao mesmo tempo, concomitante, um vai para o ginecologista, o outro vai para o urologista, para que o resultado não venha antes e jogue a culpa na outra parte, né? Porque vem, você não pode engravidar, né? Tem isso na prática mesmo, uma cobrança? Tem. Você, às vezes, ela é velada. Tá. E quando ela é velada, ela é pior ainda, né? Porque a gente não consegue identificar a causa de maneira muito fácil. Mas então, vai juntos e o resultado vem juntos, basicamente, e fica mais fácil, porque o casal fica grávido, né? Quando engravida, o casal fica grávido, e quando é tentante, o casal fica sendo tentante, e não uma das partes. Então, Mas sempre o casal vai no seu consultório? Tem caso de só o homem ou só a mulher? E não, normalmente, né? A mulher procura com mais frequência. Tá. Mas o ideal seria que os dois fossem? Sim. Entendi. Na metade do caminho acaba indo o casal mesmo. Não tem jeito. Não. A Denise Rodrigues, ela tem um livro que eu vou mostrar para você daqui a pouquinho. Denise, você passou por todo esse processo, né? Sim, eu estava pensando aqui, enquanto eu falava
com a Gislene, porque assim, tem o problema depois que ela acompanha, mas tem antes também, porque problemas emocionais podem refletir também no você não conseguir ter filho, apesar que é um probleminha minúsculo dentre outros. Sim, né? Com certeza. E, inclusive, tem até, assim, um problema muito que ele não faz barulho, você não sabe que você tem esse problema. E quando você começa a tentar e você começa a falar para algumas pessoas que você está tentando e não engravida, você ouve muito assim, não, relaxa, isso é psicológico, daqui a pouco você vai relaxar, você vai dar... Tipo, não vou relaxar, como que eu vou relaxar em cima de uma situação que é tão preciosa para mim? Então, a questão psicológica, o casal tem que estar muito unido. Eu sei de casais que acabaram se separando porque acabaram não conseguindo engravidar e a própria relação se assim, desfaleceu, não segurou a onda. Então tem que estar muito unido para segurar essa barra. Você tem um livro, deixa eu ver que câmera que eu mostro aqui, Socorro, Quero Ser Mãe, né? Você escreveu ele há quanto tempo, esse Socorro, Eu escrevi Quero Ser esse Mãe? livro quando eu estava grávida, há 21 anos. 21 anos. Minha filha hoje tem 21 anos e quando eu fiz a segunda FIV, o segundo bebê de proveta, eu passei por muitas coisas e eu falava, as pessoas precisam saber disso, principalmente quem passa por isso, porque acha que a única pessoa que não vai engravidar é você. E aí você começa a ver seus amigos terem filhos, você começa a ser chamada para ser madrinha, que é horrível. E aí eu falei, não, eu preciso contar isso para as pessoas, para elas não se sentirem Mas tão não só. são poucas. A gente abriu o programa aqui falando de 10 a 15% dos casais. Né? Eu vou voltar com o doutor Alexandre para a gente entender. Quais são as principais causas? Muito obrigado. E a gente já faz uma roda aqui para falar de tudo, mas as causas da infertilidade, doutor? Então, como o Davi comentou, a gente tem causas masculinas e causas femininas. Dentre as causas femininas, a gente sempre pensa no casal que está tentando engravidar, como que acontece a gravidez espontânea. Então, para ter uma gravidez espontânea, a gente precisa inicialmente que tenha uma ovulação, depois a trompa ou a tuba, que é o nome correto, vai pegar esse óvulo, o espermatozoide vai passar por todo o trajeto pelo colo do útero, pela trompa e vai formar o embrião na tuba. Esse embrião vem voltando para o útero até que ele chega e gruda. Então, todos os mecanismos têm que acontecer de forma sincrônica para que a gravidez aconteça. Então, quando a gente vai investigar um casal que não está conseguindo engravidar, a gente vai buscar defeitos nesse sistema. Então, você pode ter problemas de ovulação, você pode ter problemas nas tubas, você pode ter problema no útero, na camada interna do útero, que a gente chama de endométrio, e alguns problemas masculinos também. Tem outras doenças associadas, como, por exemplo, a endometriose, que é uma doença que causa muita dor pélvica, muita cólica menstrual, que está associada. Você tem alterações de tireoide e você tem outros fatores masculinos também, né? Entendi. Diga, doutor. Se a gente seguir o mesmo raciocínio que o Alexandre estava falando, a gente tem a produção do espermatozoide no testículo, que tem uma influência muito grande da parte hormonal, então a gente tem que avaliar essa parte hormonal da parte masculina. A gente tem o transporte do espermatozoide do testículo até as vesículas seminais, depois a ejaculação. Então, você pode ter problema em todas essas partes. E a gente investiga isso com história, então conversando com o paciente, entendendo o que ele já teve. Mas entendi, desculpa. Não, pelo amor de Deus. Mas se eu tive um problema, eu devo procurar o ginecologista e o urologista, ou se um dos dois identificar, está resolvido o problema? Olha, é melhor você ter uma avaliação completa. Se você conseguir passar o casal em cada um dos médicos, o urologista, que é especializado em reprodução humana, o ginecologista, que é especializado em reprodução humana, você vai ter uma avaliação muito melhor e o resultado do seu tratamento vai ser muito mais... Você vai alcançar o sucesso de uma maneira mais fácil. Então, é melhor que os dois sejam avaliados. Eu fiz uma pesquisa aqui, as principais causas, que é tudo que o doutor falou, mas só vou repetir algumas coisas. Por exemplo, na mulher, os motivos mais comuns relacionados ao útero, ovários, trompa, idade avançada, e no homem, varicocele, que eu queria que vocês falassem um pouquinho, e outro fator, a azoospermia. E eu queria saber, antes de entrar na varicocele, é demorado esse processo, tanto na mulher quanto no homem, ou varia muito de pessoa para pessoa, essa investigação? Isso varia muito de pessoa, pelo menos no homem, varia muito de pessoa para pessoa, mas não é tão longo assim. Uma consulta, você já tem uma ideia dos exames que você vai precisar pedir para aquele casal, você pede, geralmente em pouco tempo, assim,
um mês, 15 dias, a gente já tem praticamente todos os Entendi. exames. Exatamente. No caso do homem, varicocele, o que é varicocele, doutor? Difícil? Vamos passar para o doutor Davi aqui já. Eu acho que a varicocele é uma coisa muito comum na população masculina, 15% de nós temos, mas não é todo mundo que tem a varicocele que tem algum problema de fertilidade. A varicocele é como se fosse varizes no escroto, em volta do testículo, né? Entendi. E dos casais que têm infertilidade e têm uma causa masculina, a gente tem uma grande parte desses homens que tem varicocele. Nesse caso, a gente precisa tratar. É a cirurgia que é o tratamento da varicocele. Quer dizer, para vocês que são médicos, o período mais complicado, ou para a pessoa também, é o período da investigação, porque depois que achou o problema, aí já começa a tratar ou não? É só uma parte do processo, né? Com certeza. A investigação é uma etapa fundamental. É a primeira etapa. É a partir daí que a gente vai tentar descobrir qual que é o problema e frente a esse problema a gente vai propor uma série de soluções. Certo. E essas soluções podem passar, como por exemplo ele falou, por cirurgias. Você pode passar tanto cirurgia da parte masculina quanto da parte feminina ou partir mesmo para os tratamentos em si. Que a gente tem uma série de tratamentos e de acordo com a investigação você vai direcionar aquele casal para um tipo de tratamento. Nós estamos falando aqui no programa de discussão sobre a questão da infertilidade masculina e feminina, a gente vai falar das causas, já estamos falando das causas e daqui a pouco vamos trazer um pouco dessas causas e os tratamentos com o ginecologista e o urologista, mas a Gislene, que é a nossa sexóloga, até riu um pouquinho, porque assim, quando identifica o problema é só uma partezinha do processo, né? É uma parte do processo, porque aí começa uma jornada que não se sabe exatamente quanto tempo vai durar. Porque pode ter várias tentativas e não ser tão fácil, tão rápido e nem ter o resultado desejado. Como que uma sexóloga pode ajudar nesse momento? Eu entro bastante chega para mim a questão de problema conjugal de fato, né? Certo. Porque a questão dos médicos acerta com os médicos. Certo. Mas aí vem a questão, como a Denise falou, é a tentativa, né? Vamos tentar, a gente tem que ter relação, porque vai que é hoje, e nesse processo acaba acontecendo algumas situações que chegam para mim. Então, por exemplo, transar todos os dias. Precisamos transar desesperadamente porque é hoje, e é uma corrida contra o tempo. Porque quando o casal decide que ele quer ter filhos, como nós estávamos falando, né? Na época que está namorando, ou enfim, né, antes de decidir ter filhos, ninguém se preocupa se é fértil ou se não é fértil. Na verdade, procura o outro lado, que é evitar a gravidez. Quando decide é porque já está no ponto de agora eu quero ter filhos, como a Denise mencionou. Vem a questão de começa a ser convidado para ser madrinha e mais grave que isso até, porque ser madrinha é um caso ou outro, são as festinhas de criança. Eu não ia. Não vou. Não quero. Ninguém me obriga a ir. Você teve filho com quantos anos? Com 39. Com 39. A gente vê muito hoje a questão de mulheres para frente de 35 que às vezes deixaram cuidar da carreira, comprar a casa, fazer a vida tudo. Agora eu vi colegas que assim, era engraçado na redação, que assim meio que a gente brinca assim nos bastidores, bate desespero, né? Preciso ter filhas. Algumas amigas minhas já colocaram na rede social depois que há 1 ano, 2 anos, que tiveram filhos e graças a Deus tudo bem. Mas é um momento, quando você vai prorrogando, vai ficando complicado. Mas antes de passar para você, eu queria voltar com o doutor para a gente definir a Gislene. Doutor Alexandre falou aqui sobre assim, tem que transar todo dia. Mas vamos caracterizar para a gente entender bem. Eu tenho um problema de infertilidade e eu tenho, me parece, 3 tipos de tratamento maiores, assim, que um deles é o... Perfeito. O primeiro tratamento que a gente propõe para o casal, isso a gente pensando em níveis de complexidade, então, do tratamento mais simples seria o coito programado. Sim. Que é nesse tratamento que a gente acompanha uma ovulação, a gente determina qual que é o período mais fértil daquele casal e vai orientar o casal quais são os dias que eles vão namorar, que eles vão ter a relação. A mulher toma uma medicação para estimular a ovulação? Exatamente, ela usa uma medicação para estimular a ovulação. A gente quer que tenham poucos óvulos porque a gente não quer que tenham trigêmeos, 4. Então, em geral, é uma estimulação mais simples, mais leve. Entendi. O segundo tipo de tratamento chama inseminação intrauterina ou a inseminação artificial, que é o tratamento que a gente faz a mesma estimulação, mais leve, só que ao invés de ter a relação, a gente traz o casal para a clínica, certo. A gente colhe uma amostra de sêmen, a gente melhora esse sêmen, melhora a qualidade do sêmen e coloca o sêmen dentro do útero.
E como é que você escolhe o sêmen? Porque eu sempre vi essa questão da seleção natural dos espermatozoides. E isso no laboratório? Nesse tratamento, a ideia é pegar casais, homens que têm uma qualidade seminal um pouco pior. Exatamente. É isso, doutor? O Alexandre está super certo. Nesse tipo de tratamento, na injeção intrauterina, a gente ainda pega um casal, um homem que tem o sêmen que não é tão bom, então às vezes a motilidade, como é que o espermatozoide nada, se move, não é tão bom. A gente tem alguns recursos no laboratório, produtos que a gente consegue adicionar no sêmen que melhora isso. E aí a seleção vai ser feita pelos próprios espermatozoides. Você não vai selecionar nesse tipo um espermatozoide, você vai pegar um pool de espermatozoides para colocar no sêmen. E aí nesse passo já estou avançado, muitos dão certo, né, a partir daí. Exatamente, vai ter um número de casais que vai conseguir engravidar nesses tratamentos e vai ter uma parte dos casais que não vai conseguir. Você tem um percentual, a chamada taxa de gestação? A taxa de gestação vai depender basicamente da idade da mulher. Claro que a gente vai ter que levar outros fatores em consideração, como o tipo de infertilidade, como o tempo que esse casal está tentando engravidar, quais são as causas, mas um dos principais marcadores vai ser a idade da mulher. Então você pode pegar um tratamento como o coito programado ou a inseminação, uma mulher com menos de 30 anos vai ter por cada tentativa de tratamento, por cada mês de tratamento, algo em torno de 20% de gravidez. Quando você passa para mulheres acima dos 40 anos, essa chance cai para menos de 5%. Então, esses números, num coito programado ou numa inseminação, por exemplo. Mesmo na inseminação. Então, esses números, eles vão ajudar a gente a direcionar qual é o tipo de tratamento. Então, numa mulher, só para repetir, uma mulher até 30 anos, o senhor falou, no coito programado, a taxa de gestação pode chegar a 15, 20%. Como 15, 20%. E a partir dos 40, e a inseminação, os mesmos números. O coito programado e inseminação, mesmos números. 15, 20%, até uns 30 anos, mas depois dos 40 já cai para 5%. 5 a 10%. E aí eu posso me valer, então, da fertilização in vitro? Exato. FIV. A fertilização in vitro, a FIV, é o tratamento mais avançado dentro da reprodução humana, que a gente tem mais tecnologia, que ele vai proporcionar as melhores taxas de gravidez. Então, é nesse tratamento que a gente vai pegar os óvulos da mulher, vai pegar o espermatozoide, vai fazer essa seleção que você perguntou e vai juntar o espermatozoide com o óvulo no laboratório, vai formar um embrião, e esse embrião, depois de um cultivo na estufa, ele vai ser selecionado e a gente vai colocar dentro do útero. Doutor, é caro? O SUS também não faz nenhum tipo desses tipos de tratamento? A gente tem esse tratamento no SUS, tem alguns centros no país que fazem esse tratamento, mas são poucos centros, e a gente tem uma fila muito grande, e como eu falei, a idade da mulher é um fator muito relevante, então às vezes uma mulher com 35 anos, se ela for enfrentar uma fila de 5 anos, isso pode ser o decisivo entre ela conseguir engravidar e não conseguir engravidar. Então essa é uma situação difícil, e os outros tratamentos a gente não tem cobertura no rol da ANS, então não tem cobertura de nenhum dos convênios, então passa a ser tratamentos particulares, que são tratamentos caros porque a gente usa medicações de altíssima qualidade, medicações injetáveis que são caras, a gente usa os insumos de laboratório, então todo o material de laboratório, muitas vezes são materiais importados, que também são caros, desenvolvimento, são muitos profissionais envolvidos. Se você botar qualquer vídeo aí sobre a fertilização in vitro, você vai ver a complexidade que é aquilo, tem que manter a temperatura. Aliás, a gente fala, eu já vou passar para os nossos convidados, mas assim, só para encerrar essa parte com o senhor, a gente fala em congelar, mas tem a temperatura, pelo que eu vi um pouquinho, tem que manter a temperatura num calor certo, nos in vitro, tudo direitinho, Exato. né? Quando a gente tem um embrião dentro da estufa, a gente tem que fazer um controle muito rígido em relação a pH do meio de cultura, em relação à temperatura, até mesmo vibração mecânica. Você não pode ficar mexendo no embrião toda hora. Tem que ter um cuidado muito grande. E tudo isso, obviamente, você tem que ter profissionais muito bem qualificados. Isso acaba encarecendo o tratamento. Mas, felizmente, a gente tem conseguido fazer isso para alguns casos no SUS. Eu e o Dr. Davi, a gente trabalha num desses centros e realmente é muito gratificante poder ajudar. E qual é o percentual, não sei, a questão da precisão? Porque a gente sabe que quando é de uma forma convencional, natural, digamos assim, a gente confia no corpo e aí, mesmo assim ainda pode ter problemas. Nesse caso, é a análise do embrião, se ele está, sei lá, 100% saudável, que se consegue chegar a essa precisão? A gente, dentro da fertilização in vitro, a gente tem algumas tecnologias. Existe uma tecnologia que a gente faz uma biópsia no embrião antes de colocar esse embrião dentro do útero.
e a gente consegue fazer algumas análises dos cromossomos em relação ao número de cromossomos e tentar evitar algumas doenças, como, por exemplo, a síndrome de Down, a síndrome de Edwards-Patal, Turner, são todas síndromes relacionadas a doenças cromossômicas. Isso a gente consegue evitar. Agora, você fala, eu quero ter certeza absoluta que esse embrião é 100% e vai nascer uma criança 100% saudável, essa tecnologia ainda não existe. Mas com certeza a gente acaba evitando muitas doenças. Denise, ia falar? Não, é que aí você pergunta para Deus, né? Porque essa resposta não existe. Né? Mas nem convencionalmente também... Convencionalmente também O pai da minha filha costumava dizer que a minha filha era o melhor de nós dois. Porque nós dois fomos o melhor óvulo com o melhor esperma. E eu brinco que é uma versão melhorada da gente. Mas não há dúvida. Opa, ainda bem, né? Que veio para melhorar. Mas tem que ser, né? Que se não for uma versão melhorada, como é que não tem evolução, né? É verdade. O seu livro aqui é Socorro, Quero Ser Mãe. Você tem aqui, ó, Grito Solitário, parte 1, Desafio Coletivo e depois O Prazer da Luz. Então, vamos passar um pouquinho em cada. O Grito Solitário, por quê? Esse livro já tem mais de 20 anos, né? Já. Porque e ainda é? Eu acho que ainda é. Eu já não quero, né? Já passei dessa fase, mas eu tenho certeza que ainda é, porque é aquilo que eu falei, é uma coisa muito silenciosa e muito no escondidinho do quarto do casal, sabe? Mas hoje com a internet, com o WhatsApp, com tudo, você não consegue criar um grupo de mulheres que têm o mesmo problema? Eu acho que hoje está muito melhor que 20 anos atrás, que 20 anos a gente não tinha todas essas opções. Mas eu acredito que a dor, que é uma dor de alma... Você pode olhar na internet, você pode fazer grupo, você pode com o WhatsApp, você pode conversar, você pode ler o livro, que o livro foi feito com esse objetivo. Sim. Mas a dor lá no fundo, toda vez que menstrua, é de doer. É uma coisa muito complicada. E é uma coisa que eu percebi quando eu estava fazendo pesquisa para esse livro agora, se eu estiver errado, vocês me coloquem, que hoje em dia, por exemplo, os casais, a juventude, eu conversei com alguns casais e ouvi alguns depoimentos, de que essa juventude não está nem querendo passar por essa questão da fertilização, eles vão para a adoção, eles não querem saber de hormônios, eles não querem saber de se programarem para isso, eles não querem mais passar por essa dor. A sua investigação demorou quanto tempo? Você lembra? Assim? A minha? A investigação até chegar onde você conseguiu e depois o processo. Comecei com 34 anos, né? Porque aí você vai, um médico diz isso, outro médico diz aquilo, principalmente naquele tempo que hoje em dia acho que já tem um certo consenso, né? 20 anos na medicina isso significa muito, você né? Fez um processo particular ou pelo sistema de saúde? Fiz um processo particular. Entendi. Mas nesse caminho é complicado, porque eu fui em benzedeiras, tomei garrafadas, eu buscava outra alternativa, aquelas comadres que falam, não, você tem que fazer na lua cheia, tal hora, aí você vai lá. Não é bem assim. A ciência está na mão da ciência te ajudar. Né? Ô, Gislene, e você acompanha pessoas que têm assim, essa questão e... Eu queria te dizer o seguinte, se você tem um problema, uma questão depois de diagnosticado e antes também, porque hoje a gente vive num mundo muito depressivo, com muita ansiedade, cheio de problemas. Isso também afeta o casal antes mesmo pode afetar na questão da fertilidade ou não? Sim, pode afetar e normalmente afeta. Então, a Denise estava falando, hoje os jovens... Eu estava lendo uma pesquisa que diz que até estão tendo menos relações do que nós tínhamos no passado. As mulheres estão investindo mais. É um cenário que vai... são tijolinhos que vão sendo acumulados, né? Sim. As mulheres estão investindo principalmente na carreira, casando mais tarde, tendo os recasamentos, primeiro casamento, segundo casamento. E isso tudo influencia. Porque às vezes no segundo casamento pode querer ter filho, tudo. Exatamente. E às vezes é assim, no primeiro casamento eu não tive filhos, ou eu tive filhos, essa questão que eu levantei, né? Teve filhos e ok, mas aí o casamento acabou. E aí vai para o segundo casamento. E quando tenta no segundo casamento, a mulher acha que eu vou ter filho naturalmente, eu já tenho um. E pode ser que não tenha. Porque ela pode, inclusive, ter passado por algumas outras transformações e ela mesma ficar infértil, né? Sim. E não ser o parceiro. Sim, isso é bem interessante porque até mesmo um casal que já conseguiu engravidar uma vez, pode não conseguir engravidar da segunda vez. Isso a gente chama de infertilidade secundária. Então, é uma coisa que não é raro de acontecer. Mais ou menos 30% dos casais que procuram um especialista já tiveram um filho e agora não estão conseguindo. E uma outra coisa bastante interessante que ela comentou
é que as mulheres têm buscado a gestação mais tarde. Eu acho que não é que as pessoas não querem mais engravidar, tem uma redução do desejo de número de filhos, então antes as pessoas queriam ter 4, 5, 6 filhos, hoje os casais falam em ter 1 ou 2 filhos, e as mulheres têm procurado mais tarde. Isso acaba sendo um problema, porque às vezes quando chega para tentar engravidar, já está numa situação muito difícil. E aí vem todo o tratamento. E nessa questão, a questão de congelar o óvulo, tem uma data ideal, uma idade ideal, desculpe? A preservação da fertilidade, a gente tem várias técnicas possíveis. Uma delas é o congelamento de óvulo, que é o que mais se fala. A gente até existe o congelamento de sêmen, né? Que vai ser reservado muito mais para homens que vão passar por um tratamento médico, que pode piorar muito a qualidade do sêmen. Mas as mulheres, por causa da questão da idade, acabam procurando mais as clínicas de reprodução humana para congelar o óvulo. Quanto mais tempo vai passando, a qualidade do óvulo vai piorando. Então, teoricamente, quanto mais jovem, melhor. Só que uma menina de 18 anos, ela tem muita qualidade de óvulo, ela tem muita quantidade de óvulo, mas a chance dela precisar desse óvulo é muito baixa. Já a mulher de 40 anos, ela tem menos óvulos, ela provavelmente vai precisar, só que a qualidade é menor. Então a gente sempre tenta achar um meio do caminho. Em geral a gente fala que isso acontece entre os 30 e os 35 anos. A gente costuma fazer tratamento até 37, 38 anos, mas não tem nenhuma idade limite que você fala, não, a partir daqui é totalmente proibido, ao menos que a mulher já esteja na menopausa, aí tecnicamente é impossível. Eu vou para um rápido intervalo e vou voltar para falar com o Dr. Alexandre se é comum e se a procura por esses congelamentos de óvulos se tem aumentado aí nos últimos anos. Você vai saber depois do intervalo. O programa em discussão está tratando da infertilidade, que atinge de 10% a 15% das pessoas no Brasil. Estamos falando das causas, tratamentos e conversando com quem passou por este processo também de fertilização in vitro. Eu vou voltar aqui com o Dr. Alexandre Lobel. O senhor tem uma clínica, a sua clínica é especializada, como que chama a denominação que o senhor falou inicialmente? Em reprodução humana. Reprodução humana. Então, o senhor trata todos esses tratamentos aqui, desde a inseminação artificial e até a in vitro, né? Sim. Que, agora, antes do intervalo, eu tinha dito, doutor, que essa questão de congelar o óvulo não é muito barato ainda, né? Mas tem aumentado a procura? Sim, a procura por congelamento de óvulo aumentou muito nos últimos anos por vários fatores. Primeiro, pelas mulheres estarem postergando a maternidade, estão tentando engravidar mais tarde, investindo na carreira, nos estudos, em outras áreas que antes no passado não existia esse espaço e hoje felizmente existe. Então isso é uma coisa muito positiva que os avanços da sociedade trouxeram, mas a gente tem que tomar cuidado do ponto de vista reprodutivo. Então esse é um dos aspectos. O segundo aspecto é a consciência das mulheres em relação ao problema. Então antes não se falava muito sobre isso. Hoje a gente está aqui conversando sobre o assunto. Você tem sites na internet, você tem pessoas que relatam, você tem famosas que já estão contando, olha, eu fiz uma fertilização in vitro, eu congelei os meus óvulos. Então, todos esses fatores vêm propiciando um aumento na procura das clínicas de reprodução e isso tem aumentado cada vez mais. Tem Existe meses... há quanto tempo, doutor? O congelamento de óvulo, desde 2012 para 2013, ele foi retirado o conceito de experimental. Então, desde então, a gente já tem oferecido isso para as pacientes de uma forma rotineira nas clínicas. Mas essa técnica é muito antiga, tem mais de 20 anos. 2012 para 2013, o senhor disse que tem meses que na clínica... Quase metade das pacientes que procuram a clínica querem congelar óvulos. Antes, uma coisa que praticamente nem existia, hoje é uma procura muito grande. E no caso aqui da nossa convidada que escreveu o livro Socorro, Quero Ser Mãe, a Denise, a filha dela tem 21 anos. Hoje, quem nos assiste fala da fertilização in vitro, o que o senhor tem para dizer em relação à segurança? Porque acho que ainda existe essa dúvida, né? Meu filho vai nascer saudável? Sim. Sim, não? Como é que é isso? A gente sabe que os bebês que nasceram de fertilização in vitro, eles não têm um aumento expressivo em qualquer tipo de doença. O que tem sido atribuído é que casais que têm dificuldade para engravidar podem ter
um aumento, por exemplo, uma gestação mais complicada, mas não é exatamente pelo tratamento de fertilização, mas uma característica do casal. Então, por exemplo, se pergunta muito sobre malformações. Então, por exemplo, um pé torto congênito. A gente sabe que os casais que realizaram a fertilização in vitro têm um aumento dessas alterações. Só que quando na população geral a gente fala de 1,5% a 2%, para os casais inférteis é 3%. Ou seja, existe um aumento, mas não é um aumento expressivo o suficiente para a gente falar, olha, não faço tratamento. Pelo contrário, a gente incentiva. Mas é uma alteração congênita, enfim, devido à infertilidade e não ao tratamento? Exatamente. Parece que os estudos mais recentes mostram que isso está relacionado à infertilidade ou à subfertilidade do que à fertilização in vitro em si. A Gislene, que é a sexóloga que está nos ajudando com esse tema, como é que você acompanha casos? Eu queria que você trouxesse alguns depoimentos desses tipos de tratamento. Se existe algum que é mais complicado, que a gente falou nos 3, só para lembrar, né? O coito programado, que é quando você planeja, você estimula a ovulação por meio de medicamentos e aí marca uma data certinho. O segundo, que é a inseminação, e a fertilização in vitro. Você acompanhou tudo isso já no seu consultório? Já. Os 3 têm bastante aceitação, é bem favorável. Então, assim, quanto aos tratamentos, os 3 são aceitáveis e são bastante procurados. Né? O que eu vejo em cima disso tudo que o doutor Alexandre falou, do processo da gestação, depois que passou do tentante, né? Fortalecimento de vínculo entre o casal, porque como a Denise falou, é uma ansiedade... Você está falando que há ou que deve haver? Deve haver, e muitas vezes me procuram porque não tem. Né? Sim. Então, a gente começa a trabalhar, a gente na minha área... Mas porque às né? vezes a vontade de ter o filho pode superar a relação, assim? Porque, às por vezes exemplo, a vontade é tanta de ter filho que fala o resto, o importante agora. É isso? Sim, é Denise? ansiedade, o foco vai ser o bebê. Então, por exemplo, a relação sexual, ela pode deixar, não que seja, mas ela pode deixar de ser prazerosa. Porque não é a relação de vamos namorar, com prazer, aquela coisa toda. Mas nós temos uma obrigação... Porque os 2 querem. Nós temos uma obrigação de ter a relação sexual para... E como é que se trabalha isso se, conforme a Denise nos trouxe, o pessoal falava assim, não, relaxa, isso aí vai acontecer, mas não é bem assim, né? Como é que você trabalha isso com os casais? Eu preciso primeiro saber todo o histórico de como era o casal antes dessa tentativa de engravidar. Antes até deles descobrirem que um dos 2 ou os 2 são inférteis. Então, o vínculo ele é estabelecido antes para a gente poder, em algum momento, se desajustar. Se houver o desajuste por conta dessa complicação da falta de fertilidade, a gente resgata o que tinha antes do vínculo, dos laços, e traz isso à tona no momento que ela já está no processo de gravidez. Né? Então, precisa do vínculo porque, como a Denise falou, tem muita ansiedade. No processo que ainda estão tentando, o tentante... o sexo passa a ser basicamente uma obrigação. Os doutores podem falar melhor. A questão de vamos transar todos os dias e aí a qualidade não dá tempo de repor os espermatozoides, né? Tem isso também, doutor Davi? A gente pede a gente orienta em dias alternados para ter uma quantidade quando for ejacular um pouco maior. Então, realmente, a gente não aconselha a relação todos os dias. Vocês orientam os pacientes a procurar ou um psicólogo ou um sexólogo? É bom ter esse acompanhamento? Com certeza. Para a saúde do casal, não tenho a menor dúvida. Já ajuda, né? Então, voltando aqui com a Gislene. Gislene, e aí... você falou de todos esses desajustes, né? E o que tem dado certo? É o casal que consegue ali equilibrar a sua relação e a vontade de ter o filho? Porque não demora às vezes. Né? Sempre, né? Mesmo num caso que não seja de infertilidade, sempre o equilíbrio é importante. Nem sempre existe. Mas nesse processo, quando eles decidiram que vão fazer um tratamento... é porque os 2 já estão em comum acordo. Senão nem chegam na clínica, nem chegam nos médicos, na verdade. Então, o processo o casal agora está grávido. E aí os vínculos são fortalecidos. E aí eles seguem até o final do processo juntos, de fato. Porque aquele filho ele foi desejado.
E isso traz uma aproximação de fato, pode ter um fortalecimento muito maior do relacionamento por conta do filho que era tão desejado e que foi muito difícil de conseguir. Diferente de um casal que engravida naturalmente, né? Às vezes nem desejava, engravidou e esse vínculo não tem. Por conta Aliás, hoje as relações estão tão diferenciadas e assim, tem mulheres que querem ter os filhos sem casar, né? Temos todos os tipos de situação, né? Sim, nessa questão que o doutor Alexandre estava falando, das mulheres postergarem a gravidez, a minha monografia foi em cima de relacionamentos líquidos. E se a gente pegar os relacionamentos líquidos, que na verdade eles são muito fluidos... Relacionamentos líquidos? Líquidos, eles são passageiros, né? E eles duram enquanto houver prazer de fato, né? Enquanto tiver prazer entre os dois, prazer de estar junto mesmo, não estou falando sexual, mas também. E por conta disso, as mulheres, de modo geral, as mulheres, elas retardam a gravidez, porque eu não sei se amanhã, o mês que vem, daqui 6 meses, eu estou com esse parceiro. Só que quando vai chegando próximo da data limite ali, da idade limite, 35, 40 anos, ela percebe que agora eu cheguei no meu limite, com parceiro ou sem parceiro, eu vou ser mãe, porque bate porque o desespero. Realmente tem um limite. Denise, você escreveu, eu vou mostrar o seu livro de novo, Socorro, Quero Ser Mãe, acho que dá para mostrar aqui, e eu queria que você falasse um pouquinho mais da sua história e você acabou entrevistando outras pessoas, né? O que você teve desses relatos? Então, na verdade, eu nunca pensei em casar nem ter filhos, mas quando eu fiz 30 anos, eu não tinha namorado. Eu acordei no dia do meu aniversário e falei, quero ser mãe. E aí começou todo vamos achar um marido e tal. Só que foi tudo nessa ordem, só que na hora de engravidar não aconteceu. Né? Eu casei, bonitinha e tal, e não aconteceu. Então eu busquei, quando eu tentei, que eu estava já fazendo o meu bebê de proveta, que eu estava aguardando os 14 dias que a gente coloca o embrião e espera 14 dias, porque se você menstruar, já era. Se não menstruar, aí você faz o beta-HCG e aí você pode estar grávida, que foi o que aconteceu comigo. Quando eu estava esperando esse tempo, eu resolvi fazer o livro. E aí eu fui buscar outros casais, porque eu acho que tem que... Não é só eu, tem outros casais com outros problemas diferentes do meu, com outras histórias, e tem histórias incríveis. O que você lembra da história deles? O livro já tem 20 anos, mas você pode... tem uma história de uma mulher que fez 9 fertilizações in vitro e ela não conseguiu engravidar. E aí eu fui buscá-la agora para ver como ela estava, eu consegui de novo o telefone dela, falei com ela, ela falou assim, eu consegui engravidar. Eu mudei para São Paulo, fui para uma outra clínica e fiz mais 4 vezes e na 4ª vez ela conseguiu engravidar. Ou seja, na 13ª vez ela conseguiu engravidar e o filho dela já estava grande e ela estava super feliz. E um outro caso de uma mulher que também fez inseminação artificial e todo esse problema da entrevistada. E ela um dia ficou grávida, naturalmente. Que isso também acontece, né? Você tem o primeiro, que é aquele drama todo para conseguir, e depois, naturalmente, você engravida. Doutor Alexandre, Lobel, que é ginecologista, doutor, 9 vezes pode acontecer, né? E é até um pouco cansativo, né? É muito cansativo, não é um pouco. Não é um caro, pouco, né? Depois de 9 vezes, você fala assim... Acho que o processo é tão demorado, você fala assim, bom, agora vai vir, então vamos pensar em outra coisa, como educar, tudo, porque agora tem que descansar. Sim, não, cada mulher, cada casal vai ter uma jornada. Certo. E não cabe exatamente ao médico a falar quando que é a hora de parar. Eu, como médico, posso sugerir para o casal e falar assim, é o seguinte, a partir daqui, a chance de vocês começa a cair muito. E talvez é hora de passar para outro tratamento. Como, por exemplo, uma mulher que está tentando engravidar e já está com 42 anos e a gente vê que os óvulos dela já está com muita dificuldade de formar um embrião saudável, a gente pode utilizar um outro tratamento que chama ovodoação, que é um tratamento que a gente pega óvulos de uma mulher mais jovem, fertiliza com o sêmen daquele casal e vai colocar no útero. Então, esse é um tratamento que dá muita chance de gravidez. Ou você Repete, pode ter... por favor. Como é que é o processo? A gente tem um tratamento que chama ovodoação. Ovodoação. Exatamente. Você tem uma mulher que vai receber esse óvulo, que a gente chama de receptora, e uma mulher que vai doar o óvulo, que é a doadora. A receptora, em geral, é uma paciente ou com uma idade avançada... A que quer engravidar. A que quer engravidar. Ou a mulher que já fez vários tratamentos de reprodução humana e não está conseguindo. E você tem uma mulher que vai doar esses óvulos. Certo. Então, a gente pega os óvulos da doadora,
fertiliza com o sêmen do marido da receptora Sim. e coloca no útero da receptora. E essa criança vai nascer com as características da doadora? Ela vai nascer com as características genéticas. Ela vai nascer com o DNA da doadora. E do marido da receptora. A gente sempre faz um pareamento de características. Então, a gente busca que a doadora seja parecida com a receptora. Entendi. E se você pensar o ser humano, a similaridade entre os seres humanos, a questão genética, é imensa. É mais de 95%. Então, aqui a gente está falando talvez mais de 99% quando você pega pessoas parecidas. Então, a gente está falando de uma coisa ínfima do DNA. Mas a similaridade, assim, porque eu estou pensando assim, o tamanho do nariz, o tamanho da orelha, as características que a gente olha e fala assim, esse é o... É verdade. Agora, quando você pega, às vezes, casais que têm 2 filhos e que um não tem nada a ver com o outro. E, às vezes, até gêmeos, que você fala se você não tivesse visto saindo da mesma mãe... A gente fica procurando, né? Tem o olho do pai, tem a boca da mãe, fica procurando, né? Às vezes não é não, né, doutor? A gente olha, só dá uma forçada, né? Mas, doutor, existe a questão o casal tentou muitas vezes, como foi colocado aqui, 9 vezes, talvez mais, é cansativo. Existe um momento que o médico mesmo orienta. E no caso, existe a doação do óvulo e a doação do sêmen também é possível e é comum? Existe também, é comum. A gente tem bancos para procurar realmente pessoas com características igual da mulher, semelhantes com o marido, né, o pai. E tem excelentes resultados, porque se você está procurando o sêmen de doador, é porque esse casal tem um problema masculino também, e aí os resultados são excelentes. Agora, Gislene, neste caso eu não sei quanto percentualmente, se é comum, mas assim, tem que ter uma conversa muito, porque assim, a doação de um outro também, apesar que assim, a diversidade é muito grande. Você pode adotar, você pode ter um óvulo, mas tudo isso tem que ser bem conversado, porque... Sim, precisa ser muito bem conversado. Quando eu atendo, porque eu faço mediação de conflitos também, eu trabalho com um contrato de expectativa. Certo. E esse contrato de expectativa tem que estar muito claro, porque relacionamento é construído. Então, nesse momento, principalmente, precisa ter uma expectativa alinhada. Porque se eu quero uma coisa, você quer outra, aí não dá. Aí vem o desajuste, vem toda essa desarmonia num momento que já é complicado, não é confortável. Então, essa expectativa vai ser alinhada. O que é melhor? O médico sugeriu adotar ou fazer um outro tratamento, nós fizemos, não deu certo. E a gente está falando que tem bastante procura, esses tratamentos que são particular, né, o custo. Só que, e a população que não tem esse valor para investir? E aí tenta 1, 2, 3, 9, 13 vezes. Então, ela não vai investir nem a primeira, porque ela não tem esse recurso financeiro. Então, muitas vezes, o que sobra mesmo de alternativa é a adoção. Então, e nesse caso também, porque o objetivo é ter o filho, né? De que forma, ser adotado, não importa. Mas é preciso alinhar. De fato, nós queremos... Agora, tem muitos momentos, tem mulheres que querem ter um filho, ainda existe isso, a gente sabe, que quer ter o filho para segurar o casamento. Só que aí precisa descobrir de fato, esse homem, esse marido, ele quer ter um filho, ou porque muitas vezes o ter o filho, adotado ou não, vai acabar com o casamento. E aquele objetivo que era só dela, não tem mais por que existir. Então, tudo isso precisa ser alinhado. Por isso das expectativas que você colocou, né? Você entra e fala quem quer, você quer, ela quer, exatamente. Ele quer. Quanto a gente está disposto a investir, até onde vai, né? Então... Sim, então precisa ter estar alinhado. Voltando um pouquinho no que a Denise falou, até do livro dela, né, do solitário, quero ser mãe. Socorro, quero ser mãe. Não, o capítulo, Grito que é solitário. solitário. E aí você falou da internet. Tem grupos que discutem, hoje a internet facilita muito, mas na verdade é comum, a gente vai no salão de cabeleireiro e tá lá, tô tentando engravidar, já fiz tratamento e tal. Mas aquela dor, como a Denise falou, a dor da alma, essa a mulher não divide com ninguém, só realmente com o profissional. Ela vai ao médico e ela coloca tudo para fora ali, né? O que ela está sentindo, as emoções, as expectativas. Ela pode até falar com a melhor amiga, com a mãe, mas ela não compartilha isso de maneira aberta. Então, esse grito solitário é um profissional que vai ajudar ela
colocar isso para fora, entender o que ela está sentindo, as angústias, os sentimentos. Muitas vezes ela se sente impotente, ela se sente frustrada, porque ela não... Como todo mundo consegue ser mãe, como a Denise falou no começo, porque né? justo eu não consigo porque engravidar. Eu não, né? Isso é castigo, como a Denise tomou garrafada, chá, e ela fala, isso é castigo. Então tem todos esses itens que precisa Denise, cuidar. Você que escreveu o livro Socorro, Quero Ser Mãe, porque você olha e fala assim, poxa, eu sou uma pessoa saudável, tenho de tudo, e existe essa cobrança, né? Mas com certeza. E a gente vê, você é uma pessoa assim muito, entrou aqui muito animada, desde o começo. Assim, na época, eu lembro, quando eu estava tentando engravidar, foi uma época que você achou uma criança no lixo, eu falava, gente, as mulheres estão botando filho no lixo e eu querendo ser mãe, e aí você fica num conflito enorme, porque... Nossa, será que não é para eu ser mãe? Será que Deus está dizendo que não é para eu ser mãe? Não, Deus disse que eu era para ser mãe, sim, porque eu fui lá no médico e o médico me ajudou e eu consegui engravidar, entendeu? Uhum. Então... E você tem um dos seus capítulos aqui, o primeiro foi a questão da grito solitário, né? E depois o desafio coletivo. O que é isso, o desafio coletivo? O desafio coletivo porque a gente acaba se encontrando, né? É interessante quando você entra numa clínica de reprodução humana, você entra assim, né? Com a cabeça meio baixa, você não quer ver nenhum conhecido, você fica com um pouco de vergonha, sabe? É um ambiente muito estranho. Aí você vê o painel da fertilidade, um monte de bebê. Você fala, ai meu Deus, será que um dia eu vou colocar o meu bebê aqui também? E quando você olha, sentado, esperando, né, para ser atendido, tá todo mundo com a mesma cara, é impressionante, é uma coisa coletiva. E aí, quando a gente encontra uma mulher, um casal que tá dividindo com você a mesma dor, aí é bom. Aí você conversou bastante. Imagina, você não... Até escrever um livro. Conseguiu até escrever um livro, né? Mas é muito engraçado, porque nem todo mundo tá a fim de falar. Eu cheguei a dar umas encostadinhas assim, aí eu percebo que a pessoa não quer falar, aí eu fico na minha também, porque é um direito dela não querer falar, né? O problema de não falar com um amigo não tem problema. O problema é não falar com o marido e não falar com a mulher. Isso é um problema, né? Você estava falando sobre conversar com família e tal. A minha mãe, depois que leu o livro, e eu compartilhava com a minha mãe as minhas, né? Ela falou, Denise do céu, eu não sabia que era tão difícil. Não sabia que você sofria tanto por causa disso. Ninguém tem a menor ideia do que Às vezes a gente convive com as pessoas muitos anos e a pessoa conta uma história e fala, sério que aconteceu isso? E às vezes é um irmão, é um pai, é a esposa e a gente não sabe. Bom, o programa está caminhando para o fim e eu queria que cada um de vocês deixasse até como título de utilidade pública aquilo que a gente não pode deixar, doutor Alexandre, de falar quando o assunto é infertilidade, principalmente em relação, no caso do senhor que é ginecologista, em relação à saúde, ao tempo de tentativa, enfim. Então, recados rápidos. Então, primeiro, manter hábitos de vida saudável. Isso é bom para vários aspectos da sua vida, inclusive para a sua vida reprodutiva. Depois que o casal está tentando 1 ano engravidar, ele deve procurar um especialista em reprodução humana, ou a mulher procurar o ginecologista e esse ginecologista fazer uma avaliação detalhada e tomar bastante cuidado com a idade. Não esquecer que a fertilidade da mulher está muito relacionada com a idade. Então, se você pretende postergar a maternidade, conversa com o seu ginecologista, conversa com um especialista, que ele pode te orientar melhor e vai poder eventualmente te oferecer algumas soluções que você não conhecia. Doutor, ele estava falando sobre a idade, né? Eu estava lembrando que a nossa taxa de natalidade, há algumas décadas, era muito grande, né? Eu tive uma professora que ela viajou para o Amazonas, ela falou, nossa, a mulher teve 12 filhos, e ela falou assim, 2 não vingou, e para eles era muito natural, 2 ou 3 era muito natural. Hoje a coisa toda mudou, é bom a gente planejar e fazer A gente fala em planejamento financeiro, mas essa questão de planejar, de procurar um médico, 1 ano depois de tentativa não conseguiu, então vamos colocar tudo em perspectiva. Exatamente, 1 ano depois você precisa de uma avaliação, o casal precisa da avaliação, então procura o ginecologista vai fazer a avaliação da parte feminina, se tiver qualquer necessidade vai encaminhar para o urologista, a gente faz a avaliação da parte masculina e antes disso é o que o Alexandre falou, você precisa ter hábitos saudáveis de vida, a gente tem que tomar cuidado com algumas medicações, com seus hábitos também com as coisas que você usa, então... Drogas, por exemplo, também algum tipo de drogas podem, tanto para o homem quanto para a mulher, pode afetar a fertilidade. Com certeza, não, as drogas ilícitas afetam bastante a parte masculina, a gente não tem a menor dúvida. E a obesidade ou sobrepeso? É um fator importante. Na parte masculina, a obesidade e o sobrepeso, a gente sabe que prejudica a qualidade do espermatozoide
E então a gente tem que, uma das coisas que a gente recomenda quando o paciente chega é perder peso, fazer exercício, mudar hábitos. Tabagismo também piora, então tudo isso... O senhor não é endocrinologista, mas qual é a visão que o senhor tem? Eu tenho a impressão que o Brasil está mais para o americano, que e muita gente passou da desnutrição para má alimentação do que para, sei lá, para outros países que a gente vê que o pessoal está mais magro. Muitos países europeus a gente vê e a gente está caminhando assim um ritmo muito ruim em relação à obesidade e pode afetar a fertilidade, né? Sim, sim. A gente vê muito, a obesidade cresceu muito no país e a gente vê isso no consultório, paciente cada vez mais pacientes obesos chegando para a gente com dificuldade de engravidar. Tem outros problemas relacionados à masculinidade que podem ser evitados? A gente falou de drogas, de sobrepeso, obesidade. Anabolizantes também? Anabolizantes. Isso também às vezes entra na moda, né? Entra a molecada, né? Sim, e muitas vezes o paciente que usa acaba não sabendo que vai atrapalhar. Tem problema na fertilidade. Sim, para de produzir. Lógico, porque também são os hormônios. Aliás, de uma forma geral, doutor Alexandre, quando a gente fala na endocrinologia, o que é em relação aos hormônios? Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Toda mulher que quer engravidar tem que estar com a tireoide controlada. Você tem outros hormônios femininos, a gente tem que ver se está tudo bem. A gente tem que acompanhar o ciclo menstrual. A história menstrual daquela mulher já fala muito sobre a parte hormonal dela. Então, às vezes, não é mais importante você conhecer a história e você conhecer o seu corpo do que você saber o resultado do seu exame. Isso, às vezes, é muito mais relevante e o médico mesmo vai aproveitar muito mais essa informação. Todos os hormônios têm que... Mas conhecer seu corpo é o quê? É quando menstrua, quando... Sim, tudo... você saber como é que é o padrão do seu ciclo menstrual, de quanto em quanto tempo a sua menstruação está vindo. Porque uma vez que você conhece o seu ciclo, você sabe quando é seu período fértil. E aí você sabe quando que é a chance maior de você conseguir ter a gestação, mesmo espontânea, sem precisar de um auxílio ou necessariamente um tratamento. Às vezes uma orientação simples, em 1, 2 meses o casal consegue engravidar. Então a mulher tem que se conhecer, tem que conhecer o corpo, todos os aspectos. Às vezes a gente fica muito focado numa parte teórica e o médico fica procurando várias causas, mas às vezes a mulher não está tendo relação no período correto. Então a mulher tem que conhecer o ciclo menstrual. Hoje é fácil que tem aplicativos, tem gente que gosta de usar calendário, mas tem muitos aplicativos que podem ajudar. E também existe muita ignorância. Qual é o período assim? Porque o pessoal fala assim, dias antes, dia depois. Pessoal, tem muita gente que sabe mais para se prevenir, né? Para não engravidar. Exatamente. O que é o correto, doutor? O período se fértil... quer engravidar, vamos deixar claro. Se não quiser também, vamos esclarecer, não vamos deixar dúvida. Sim. O casal que quer engravidar, o ideal é que tenha relações no período fértil. O período fértil, a gente tem que conhecer quando que é a ovulação. A ovulação acontece nas mulheres, na maioria das vezes, na metade do ciclo, pensando num ciclo de 28 dias. Então, a gente tem um cálculo que é necessário fazer, isso você consegue encontrar em vários lugares, né? No meu site, tem canais no YouTube que ensinam, então você aprende a calcular quando que é a sua ovulação e o período fértil vai acontecer mais ou menos 4 dias antes, 2 dias depois da ovulação. Esse é o período que a gente fala para a mulher focar. A ovulação é a menstruação? A ovulação é o momento em que o ovário solta o óvulo. A menstruação é quando o ciclo vai começar novamente. E a proximidade? Não tem nada a ver o tempo da ovulação? Mais ou menos 14 dias. Mas cada mulher, dependendo da duração do 14 ciclo... 14 dias depois da menstruação é que acontece começa a ovulação. Ah, tá. Exatamente. A mulher menstrua, 14 dias depois ela ovula. Isso pensando numa mulher que tem um ciclo de 28 dias. Mas se quer engravidar, sim, um ciclo de 28 dias. Mas se quer engravidar, então... Mais ou menos a partir do 10º dia, você começar a ter relações em dias alternados. Alguns casais até 10 conseguem... 10 dias depois, no ciclo. O 10º dia do ciclo, exatamente. Ciclo. Tá bom. Entendi. É complicado. Mais ou menos, né? Explica aí para mim. Eu não tenho filhos, mas é bom porque todo mundo que não tem vai começar a entender melhor, porque a gente ouve muito, se não quer, faz assim, mas e quando quer é outra história. Eu estava aqui prestando atenção em você, ele explicando o 14º, mas isso é menstruação. Mas no ciclo, bem vamos isso, lá. né? Quem não menstrua fica difícil de entender mesmo. Os meus recados são diálogo, porque isso é importantíssimo para fortalecer vínculo, e é também a questão de o que é que o casal de fato quer. E isso é desde o começo do relacionamento, não é só quando descobre que agora eu estou chegando aos 40 anos e eu quero ter filho desesperadamente, e é uma corrida contra o calendário. Então é desde o começo do relacionamento. Vamos conversar? Olha, eu pretendo ter filho, aí ele fala, mas eu não. Isso aconteceu comigo. Eu fui casada, e eu já era o 2º casamento do meu ex-marido, e ele falava, eu não quero ter filho.
Ele já tinha filhos? Ele já tinha filhos, 2 filhos do primeiro casamento, e ele falou, eu não quero ter filhos. E eu casei com 19 anos e eu falava, primeiro que eu não queria casar também, né? Eu falava, eu não quero ter filhos nunca. Quando chegou perto dos 26 anos, 25, 26, que eu via que todas as minhas amigas estavam com filhos e as cunhadas, e engravidavam juntas ainda, as cunhadas, eu falei assim, só eu que não, agora eu quero ter filhos. E aí foi um desconforto entre nós, o casal, porque eu quero, você não quer, mas no final deu tudo certo, Você acha que na maioria é a mulher que quer ou existe consenso? Existe um consenso, mas de modo geral a mulher está mais propensa à maternidade, então essa necessidade é mais da mulher, mas o casal quer, né? Mas a mulher ela ainda tem essa questão de com marido ou sem marido, de qualquer jeito, eu vou ter o meu filho, que são as produções independentes. Então, eu ainda vejo que a mulher tem mais necessidade, sim, da maternidade. Entendi. Bom, o programa chegou ao fim, eu espero que você tenha gostado e também procure os nossos convidados, porque eles têm muita informação para nos passar. Nós conversamos aqui com a Gislene, que é sexóloga, a Denise, que lançou o seu livro, o livro já tem mais de 20 anos, que é Socorro, Quero Ser Mãe. Tem alguma coisa na internet, se eu colocar esse nome, site, acha? Denise Rodrigues, escritora. Ah, tá bom. E aí acha o seu livro lá. Tem informações, pode comprar o livro físico ou na Amazon também. Ah, legal. E ela conhece bem a história e conhece história de gente também que passou por isso daí. Mas, claro, o acompanhamento médico é muito importante. Então, a gente conversou aqui também com o Dr. Alexandre Lobel, que é especializado. Eu acho que ele não tem 30 anos ainda, mas... Tem, já passei um pouquinho. Já passou 30 anos, mas é especializado nessa área. Você pode procurá-lo também. E o Dr. Davi, que nos ajudou muito, médico urologista aqui na Capital Paulista. O programa fica por aqui. Até o próximo programa em discussão com o tema que você escolhe, acompanhando a gente também nas redes sociais. Vale a pena. Muito bom.